E aí, gente, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar a palavra de Deus. Hoje o nosso texto base é Provérbios capítulo 9. Então, se que estiver chegando, já vai compartilhando essa live com a galera aí que te segue, vai mandando aí. Aí embaixo aí tem um aviãozinho, você vai clicar nesse aviãozinho, vai mandar essa live para todo mundo aí que no seu Instagram. Beleza? Eu tô fazendo a mesma coisa aqui, enviando essa live pra galera participar. Vambora. Como eu disse, o nosso texto base hoje é Provérbios de número 9. A gente vai trocar uma ideia sobre ele e nós entendemos que o Senhor vai nos alinhar nesse tempo e nós iremos compreender a mensagem dele. Deus, eu quero abençoar cada pessoa que mais do seu reino e mais da sua mensagem, possamos entender a tua sabedoria. Pai, eu oro para que o Senhor possa renovar a nossa identidade e o nosso propósito aqui nessa tarde, que nós venhamos entender, venhamos, meu Pai, ser transbordante, nós venhamos transbordar aquilo que é o teu rio e a tua mensagem para essa geração. É isso que eu oro agora. Amém. O livro de Provérbios, como nós temos falado já há um tempo, Provérbios é um livro de sabedoria e esse tempo onde que Salomão ele dá vários conselhos sobre sabedoria. E não só isso, tem algo que eu acho muito interessante em Provérbios, é que ele coloca o tolo e o sábio, ele sempre faz essa distinção, ele diz que o tolo faz isso, o sábio faz isso, né? Então essa distinção sempre acontece no livro de Provérbios, né? E com vista do que? Se a gente precisa entender quando a gente lê Provérbios, que Provérbios está revelando uma característica do próprio Cristo. A gente precisa entender isso aqui. Isso é tão verdade que nós lemos ontem no capítulo 8, né, onde que a sabedoria diz: eu estava no princípio e sem mim nada do que existe teria sido feito, né? Só esse texto, estava no princípio e sem mim nada do que foi feito teria sido feito, né? A gente já viu isso uma outra vez na Bíblia, que é em João capítulo 1, onde João fala sobre Jesus e diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus no princípio, e sem ele nada daquilo que foi feito teria sido feito, né? Então, a mesma ideia que Salomão coloca sobre sabedoria em Provérbios 8, é a mesma ideia que João escreve sobre Cristo em João capítulo 1. Kennedy, o que tem de ligação sobre Provérbios 8 e João capítulo 1? Né, que tanto a sabedoria como Jesus estava com Deus no princípio, e sem eles nada do que foi feito, né, teria sido construído, teria sido feito. A revelação aqui é que a sabedoria é Cristo. Por que eu estou te dizendo isso? Não porque você já estudou isso ontem, né, mas para que você entenda uma coisa, que quando Salomão se refere em vários aspectos de sabedoria, ele está dizendo que sabedoria é o próprio Cristo. A sabedoria no livro de Provérbios é uma tipificação do próprio Cristo, é um tipo do próprio Cristo. Isto é, aqueles que amam a sabedoria amam a Cristo, sabe? A gente precisa entender essa dinâmica que eles estabelecem aqui. Mas bora para o capítulo 9. O capítulo 9 começa de uma forma sensacional, dizendo que a sabedoria edificou sua casa. Já edificou os seus 7 pilares. A sabedoria edificou sua casa e edificou 7 pilares. Tá? E eu quero te desafiar, eu não vou falar sobre eles agora, mas eu quero te desafiar a você ler o capítulo 9 de Provérbios e achar os 7 pilares da sabedoria, tá? Você vai precisar ler o capítulo
capítulo 9 de Provérbios, e você precisa achar os 7 pilares da sabedoria. Por que você não vai falar isso agora? Bom, porque a gente precisa desenvolver conhecimento, e desenvolver sabedoria. Não é só por ouvir falar, mas você precisa andar com suas próprias pernas. Então você precisa começar a desenvolver isso. Outro dia a gente vou falar sobre isso, mas só Deus sabe. Então vou deixar isso aqui para que você aprenda os 7 pilares que Salomão fala aqui no versículo 1. O verso 2, para a gente começar a entender o que Salomão está dizendo, ele diz: já matou seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Então ele está falando agora sobre um jantar, sobre uma ceia, algo mais ou menos nesse sentido. Aí é o que ele diz: já enviou as suas criadas, ela chamou dos lugares mais altos da cidade. Ela clama, né? Ela clama dos lugares mais altos da cidade. Então, peraí. Primeiro, a sabedoria constrói uma casa com 7 pilares. Depois, a sabedoria, ela prepara uma mesa. Agora, a sabedoria está clamando, olha isso. E aí diz assim, quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto aquele que carece de entendimento, ela lhe diz. Então, peraí. A sabedoria constrói uma casa, a sabedoria prepara um jantar, prepara algo para comer. A sabedoria agora está clamando e ela está dizendo: vem, come do pão e beba do vinho que tenho misturado. Então, a sabedoria está chamando as pessoas, ela está não só chamando, mas ela clama para que as pessoas venham e elas participem do pão e do vinho que ela está misturando, o que ela está fazendo ali. Cara, a gente já pode, como eu disse, sabedoria é o próprio Cristo. Então, a gente pode fazer um paralelo aí com Mateus 22, a parábola da grande ceia, onde o rei manda chamar as pessoas, elas não vêm, né, os senhores, aí depois o rei manda chamar também aqueles que estão à margem da sociedade, né, manda chamar também as pessoas que estão nos becos, nas vielas, as pessoas que estão morando nas ruas, as pessoas que estão perdidas, e essa é a parábola da ceia, né? O que ceia serve? Ceia serve para pecador, ceia não é para quem é santo. Ceia é para quem peca. É por isso que a gente ceia, porque nós somos pecadores, sabe? Jesus ele ceia para ensinar os discípulos, e aí ele diz assim para os discípulos: agora a gente só vai cear, só vou cear com vocês quando a gente estiver na eternidade, e só assim a gente vai cumprir isso novamente, quando a gente estiver lá na eternidade. E isso Jesus falando. Agora olha que interessante, né? A sabedoria aqui, ela constrói uma casa com 7 pilares, e os 7 pilares da sabedoria, agora ela faz uma ceia, ela faz alimentos e chama as pessoas para comer e para se alimentar do que ela está oferecendo. Isso é tão verdade que quando Jesus ele foi partilhar sua ceia, lá em Marcos capítulo 15, a Bíblia diz assim, que ele pegou a sua ceia, porque naquele tempo cada um levava a sua ceia, porque a ceia não era pão e vinho, a ceia era muito mais que isso. Na verdade, não era, mas a ceia é muito mais que pão e vinho. A ceia sempre foi vários alimentos e a galera se alimentando daquilo, enfim. Inclusive em 1 Coríntios a ceia também é assim. Mas olha que interessante, e hoje nós só fazemos esse pão e suco, né, para tipificar, para essa cerimônia. Mas olha que interessante, Jesus ele vai lá e parte o seu pão e ele entrega o seu pão para os discípulos, mostrando o que realmente é a ceia. Ceia é partilha, ceia é partilhar, ceia é o seguinte: o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é nosso. A igreja é isso. E a sabedoria ela entende que ela tem que
falar, ela tem que mostrar para as pessoas aquilo que ela tem. O que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que você quer ser sábio? Você é uma pessoa sábia? Porque se tu é uma pessoa sábia, a partir de hoje você vai começar a partilhar as coisas. Partilhar conhecimento, partilhar vida, partilhar amor, partilhar essência, partilhar networking, partilhar recursos, partilhar prosperidade. Você, na verdade, só prospera se partilha, sabe? Você só prospera se você reparte o que tu tem com os outros. A base da igreja era isso. A base da igreja primitiva, e não só a igreja primitiva, a base da igreja é isso. Igreja que não partilha não é igreja, ou não está cumprindo o seu papel. Olha que interessante o ponto. E a gente está em alguns versículos, mas os versículos se conectam com todo o panorama das Escrituras. Só que a gente não fala só sobre um panorama bíblico, mas também um panorama geracional. O que é esse panorama geracional? Cara, esse panorama geracional que eu estou te falando é que viver é partilhar, viver é ser sábio. A gente precisa ser sábio. Sabedoria não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Você precisa entender agora em que nível de sabedoria você está. Em que nível de sabedoria você está? Você está só no nível do conhecimento ou você está no nível da sabedoria? Nunca, eu tenho falado sobre isso nesses dias, nunca troque conhecimento por sabedoria. Adão fez isso e deu ruim. Então você precisa agora buscar sabedoria. E buscar sabedoria é buscar Jesus. Mas olha isso aqui, o verso 6. Quem entrou agora, nós estamos em Provérbios capítulo 9, no verso 6. Olha o que diz: abandona os tolos e vive. Kennedy, o que é vida? O que é vida? Tudo está centrado em sabedoria agora. Entenda uma coisa, você precisa ser sábio. E ser sábio é fazer perguntas. Tá, vamos lá, vamos devagar aqui. Kennedy, o que é ser sábio? Gente, essas bandeiras que tá aqui atrás, essa parada aqui é uma cruz, tá? Essa bandeira aqui, eu não sei de onde é. Essa bandeira aqui é da Albânia. Essa bandeira aqui é do Equador. Tá cheio de bandeira aí, que eu tô aqui na base de missões. Então aqui tem bandeira em qualquer lugar onde eu for. E aí eu vim aqui que tá uma tomada aqui perto. Só preciso não achar que eu tô num lugar bem louco. Parede preta, uns negócios bagulhizado, então é isso. Bom, sobre sabedoria, né? O que é ser sábio? Cara, vamos olhar para o pessoa mais sábio que já existiu na Terra. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre Jesus, né? Vamos falar sobre Jesus. Olha a sabedoria de Jesus. A galera chegou para Jesus e, Jesus, os caras tá falando lá, ó. Olha só, mano, entende isso aqui. Os caras estão falando lá que tu é o cara que sabe de tudo aí. Não, que você é o Messias, outros falam que você é o... Aí Jesus fala assim, não, pera aí, eles estão falando de mim, então? Aí Jesus fala, o que eles estão falando? Fala que você é um tipo de profeta, que você é isso, né? Então vamos tirar uma casquinha. Jesus não responde a pergunta. Jesus, se ele era um profeta ou não, Jesus pega e pergunta para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus nunca responde, ele sempre pergunta. Um sábio, ele sabe perguntar. Ele sabe fazer perguntas. Kennedy, então quando tiver dois sábios perguntando, é uma meia resposta e uma pergunta. É uma meia resposta e uma pergunta. Você precisa entender que quando você pergunta para a pessoa... Gente, já viu aquele ditado? Você quer saber... Você quer conhecer alguém, negocie com ela? Ou muitos falam, né? Quer conhecer alguém antes com essa pessoa. E você precisa entender que se você passa a negociar com as pessoas, automaticamente você vai conhecer a construção de pensamento dela. É por isso que Jesus sempre pergunta. É por isso que Jesus sempre fazia pergunta. Era por isso que Jesus sempre contava uma historinha. A galera não entendia nada. Até hoje a galera não entende nada do que Jesus falava. Mas a verdade é que todas as vezes que Jesus conta uma parábola, era para
pegar o consciente da galera, para pegar a intelectualidade da galera e falar: vocês não sabem de nada, aqui eu sei das coisas, se vocês quiserem saber os mistérios, vocês vêm andar comigo. Então é isso. Você quer saber os mistérios? Ande com Jesus. A Bíblia diz em Salmo 25, Salmo 25, a Bíblia diz assim, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, o Senhor vai revelar para você a forma em que você teme. E para você ter a sabedoria de Jesus, você precisa temer Ele, porque nós vamos ler aqui que o temor é o princípio da sabedoria. Então, temor é princípio de sabedoria, tá? Então, a gente precisa analisar estes pontos. Mas olha que o verso que eu li, o verso 6 diz assim para nós: abandone os tolos e vive. Vou repetir: abandone os tolos e vive. Mano, já passou da hora de se acordar, velho. Na verdade, já passou a hora de você nascer. Já passou a hora de ser ressuscitado. Então, se você vivia, porque agora você só está andando com tolo, velho. Para de andar com os tolos. Comece a andar com os sábios. Ande com os sábios. Você faça uma lista das pessoas que estão à sua volta, das pessoas que andem com você. E quem está andando com você? Porque se você estiver andando com um tolo, você é um tolo. E se você estiver andando com pessoas sábias, você é uma pessoa sábia. É simples isso. Eu não trouxe minha água. Se você anda com os tolos, você pensa como tolo. E se você anda com os sábios, você pensa como um sábio. Agora você precisa entender um outro aspecto. Vamos levar isso para o espiritual? Então, vamos levar para o espiritual. Se você se conecta com o Criador, automaticamente você é sábio. Kennedy, eu não sou uma pessoa sábia, é porque você não se conecta com o Criador. Aí, ó. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si. O que repreende um homem ímpio adquire para si uma mancha. Tá? Aqui, cara, isso aqui é sensacional. Kennedy, eu tenho que repreender todo mundo? Não. Diz assim: não reproves o escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda ao sábio e ele te amará. Kennedy, eu devo repreender a todos? Não. O que eu tenho que fazer? Repreenda os sábios. Por quê? Cara, eu nem sei quem são as pessoas que estão assistindo essa live, mas espero que vocês tenham maturidade para entender tal ponto, que nem todo mundo quer ser sábio, nem todo mundo quer prosperar na vida, entendeu? Nem todo mundo quer prosperar na vida. Você precisa agora passar para níveis de compreensão, sabe? Passar para níveis de amadurecimento. Nem todo mundo quer prosperar, nem todo mundo quer crescer. Quando eu falo prosperar, mano, não é riqueza. Nada disso. Esquece dinheiro agora, esquece, abandone ele. Prosperar. Quando eu falo prosperar, eu estou falando que você vai crescer, você vai atingir aquilo que o Senhor falou para você atingir lá antes da fundação do mundo, que você vive batendo na tecla de que não quer. Então esse tempo é um tempo agora onde tu vai amadurecer, só que você precisa entender que quando você for conectar com pessoas, você vai se conectar com pessoas sábias. Véi, não é todo mundo que quer ser sábio, não adianta. Não é todo mundo que quer ser sábio. A Bíblia diz assim, ó, que os pobres sempre terem entre vós. O que são os pobres do Novo Testamento? Paulo está falando que os pobres do Novo Testamento são os improdutivos, a Bíblia diz. Então, os improdutivos, sempre você vai ter entre vós. Quem não quer ser sábio, sempre você vai estar no meio aí, ó. Por isso que tem o livro de Provérbios, para quem quiser ser sábio. Entende? A pergunta é, você ama a sabedoria ou você ama a tolice? Você ama a sabedoria ou você ama a tolice? E o ponto mais importante é que nós precisamos buscar sabedoria. O que é buscar sabedoria, Kennedy? É, como eu disse, buscar Jesus. E agora, o ponto importante. Você é um ser eterno. Repito, você é um ser eterno. E um ser eterno não perde tempo com as coisas da terra, velho. Nós estamos falando isso nessa semana. Que aqueles que morreram com Cristo pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. O ponto aqui para vocês, para nós aqui é o seguinte:
Nós somos eternos. E por que nós não estamos buscando o diáfano dessa sabedoria? O diáfano dessa sabedoria, a gente quer ser manipulado pelo meio, velho. Não seja manipulado pelo meio. Não seja manipulado pelos líderes. Não seja manipulado pelos pastores. Não seja manipulado por ninguém. A gente precisa romper esse ponto. Eu repito, nós precisamos romper isso. A essa altura, Paulo escreve, na verdade, o escritor aos Hebreus escreve para o povo hebreu, e ele diz assim, ó, a essa altura vocês deveriam ser mestres, mas agora vocês precisam de leitinhos. Repito, vocês precisam de leitinho, velho, porque vocês estão muito imaturos. O fato é que nós precisamos buscar sabedoria, e é isso que importa. Kennedy, eu conheço a Bíblia, não me interessa se você conhece a Bíblia. Eu quero saber se você é sábio. A sabedoria vai dominar o mundo, velho. Só que essa sabedoria, ela está em Deus, não é a sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria da escolinha, não é a sabedoria do MEC, não é a sabedoria das suas faculdades mentais, não é a sabedoria do quanto de conhecimento que você tem. É sabedoria do céu. E aonde que eu busco o diacho da sabedoria do céu, mano? Está escrito, Provérbios 8:17. Aqueles que me amam, os que cedo me buscam, me encontrarão. É isso. Os que cedo me buscam, me encontrarão. Algumas versões diz, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Mano, a sabedoria, Provérbios começa com essa parte. A sabedoria está gritando. Está gritando que as pessoas a ouçam, que as pessoas ouçam a sabedoria. Nós precisamos ouvir a sabedoria, romper com os sistemas, romper com a minha intelectualidade, brother. Aí você pode falar assim para mim, Kennedy, mas eu sou uma pessoa sábia, eu tenho uma network legal, me conecto com as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Sensacional, mano, beleza. Mas sabe o que é interessante? Pedro está pescando a noite inteira e não pesca nada. Jesus olha e fala, joga a rede do outro lado. Jesus, joga a rede do outro lado. Sabe o que acontece, mano? Muito simples isso aqui. Não importa se você pescou a noite inteira ou se você sabe pescar. Isso não vale de nada. Então, o importante não é se você sabe pescar. O importante é quem deu a palavra. Quem falou, mano, foi a sabedoria. E se a sabedoria falou, vai ter peixe. Entende? A sabedoria falou, tem peixe. A sabedoria não falou, não tem, mano. Quando Jesus falou, joga a rede do outro lado, os caras pescaram. É esse o ponto, gente. Os caras pescou. O que eu quero dizer, não importa o teu sistema cultural. Jesus dá um tapa na religião quando ele fala isso. É que a gente não, a gente lê a Bíblia correndo e a gente não percebe o que está dizendo. Mas Jesus dá um tapa na religiosidade e fala assim, gente, não importa a tua cultura, não importa se você é pescador ou não, não importa se você é pastor ou não. Eu falei, joga a rede do outro lado. É como o nosso tempo. Deus deu uma linguagem para o Brasil de comunicação. Deus deu uma linguagem para o Brasil, velho. E o Brasil, igrejas, ministérios estão entendendo esta linguagem. Uma linguagem nova. Não adianta eu pegar aquilo que Daniel Berg e Gunnar Ving fizeram há mais de 100 anos atrás, quando estabeleceram as Assembleias de Deus no Brasil. Não adianta eu querer usar o mesmo sistema, porque aquele sistema para ganhar almas era para aquele povo. Agora o sistema de ganhar almas para esse povo é diferente, porque o século mudou. Mano, você está percebendo que tem muita igreja usando métodos de mais de século, do século passado, nesse tempo, o método do século passado não serve para esse tempo, porque as pessoas são outras. Então Deus está dando uma linguagem para o Brasil e a galera não entende essa linguagem. E a linguagem que eu estou dizendo não é essa linguagem motivacional que a gente vê nos púlpitos das igrejas, nos palcos das igrejas. Não é isso. Eu estou falando em
estilo de vida, em forma de ser, em santificação, em maturidade cristã. Agora, olha esse ponto. Jesus está falando lá para Pedro, ó. Jesus revelou isso lá atrás, mano. Lá atrás, velho. Tá aqui, ó. Pedrão, você tem uma cultura, você é pescador, mas não importa, a minha linguagem agora é do lado direito. A minha linguagem é, jogue a rede do lado direito. Mano, pega essa direção aqui. Nossa, desculpa, gente. Pega essa direção, líderes que estão ouvindo, membros de igreja, sei lá. Quem tiver aí, não sei se o Elan tá assistindo. Não sei se o Elan tá assistindo, nem sei quem tá assistindo aí. Mas, velho, o biquinho em toda a galera, nós precisamos entender a linguagem. Precisamos entender a linguagem e alinhar as nossas lideranças, alinhar nossas células em todos os aspectos, para que nós possamos entender e viver esta linguagem. Mano, você pode saber de tudo na sua vida, mas joga esse diacho da rede no lado esquerdo ou no lado direito. Não importa a sua cultura, não importa. Joga a rede do lado direito, vai dar bom. Olha a vibe, velho. Se liga na pressão desse trem aqui. Como eu disse, dá instrução ao homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina ao homem justo e ele aumentará em entendimento. É isso. Aumentará em entendimento. Olha isso aqui. Não perca tempo ensinando gente tola. Ensina a todos. Você vai fazer um filtro a partir de hoje. Você vai ensinar todo mundo. Jesus fez isso. Você vai se conectar com todo mundo, você vai aconselhar todo mundo. Só que você vai fazer um filtro. Qual que é o filtro? O filtro é o seguinte. Jesus estava pregando, a mensagem estava dura. Aí de repente Pedro fala, Jesus, a mensagem está pesada. Vai embora. Quer ir junto com eles? Pode ir, não vou mudar a mensagem. Entende? O ponto que nós precisamos entender agora é Deus está dando linguagens novas, como eu disse. Só que um ponto muito importante é que a gente não pode... A gente vai ensinar todo mundo. Vou ensinar todo mundo. Só que quando nós estamos alinhando a igreja e os ministros de Deus, seguinte, como eu disse, vem aqueles que estão entendendo a verdade de Deus. Mano, isso aqui é muito profético. É muito profético essa mensagem pro Bikingdom. É muito profético isso aqui. Vai vir, mano, vai se conectar com a gente, você na sua individualidade, não só como movimento, mas como indivíduo. Você precisa entender que vai andar nas águas do Espírito que estão jorrando nesse tempo aqueles que querem estar. Aqueles que querem estar vão, mano. Aqueles que entendem que isso é real. Eu disse isso aqui na live de ontem. Quando um escravo, ele vê que o cara, o fazendeiro comprou ele para dar a carta de alforria e fazer ele livre. O escravo olhou na parábola que eu contei, o escravo olhou para o fazendeiro e falou assim, é o seguinte, eu vou rasgar isso aqui. Mas por que você vai rasgar? Porque você me chamou de filho, eu quero te servir como filho. É isso que Jesus está fazendo nesse tempo, mano. Kennedy, eu não quero, mano, vou fazer o quê? Você está negligenciando aquilo que Deus te chamou para fazer, velho. Você está negligenciando o que Deus te chamou para fazer. E se Ele te chamou para você mudar o mundo, velho, para você, sei lá, ser governante, para você ser professor, não sei o que Ele te chamou. Mas cumpra o que o Eterno te chamou para fazer. Domina a terra, mano. Construa a sociologia. Mano, existe a terra, mano, para você dominar, velho. Para você entrar nas esferas da sociedade e desenvolver e disseminar o reino de Jesus, disseminar o amor de Jesus. Esse é o ponto principal da nossa vida. Agora, quem não quer, mano, e quem não quer, vou fazer o quê? A Bíblia diz, os improdutivos vocês terão entre vós. Os improdutivos vão andar entre vocês, mano. Deixa os improdutivos encher o saco. Deixa eles aí, mas vocês não querem, mano.
vamos a gente multiplicar e encher a terra. Vamos multiplicar e encher a terra, velho. Olha aqui, cristão parado, mano, é cristão que não vai evoluir, mano. Você não vai produzir. É isso. Nós não estamos aqui, The Kingdom não está aqui, mano, para construir império, velho. Nós não tá aqui para construir império, mano. Se você que faz parte desse trem, acha que nós estamos aqui para construir império e ser uma igreja online, porque a maior tendência dos últimos anos ser uma igreja online, agora com revelações da quarta parede, e para o Brasil isso é novo, mas fora do Brasil está acontecendo já faz tempo. Nos Estados Unidos a igreja inclusiva são igrejas online. Olha aqui, mano, entende isso aqui, nós não estamos aqui para construir império. Quando o povo lá em Gênesis quis construir império, quis construir a Torre de Babel, para que eles pudessem não se dispersar pela terra, olha o que aconteceu. A Bíblia diz assim que Deus viu que eles estavam construindo um império, desceu e viu a intenção deles e disse: eles falam a mesma língua. Nossa, nós está muito pirado. Eles falam a mesma língua, e se eles estão falando a mesma língua, diz o texto, eles vão poder fazer o que quiserem. Se eles falam a mesma língua, eles podem fazer o que quiserem. Então o que Deus fez? Confundiu as línguas deles. Se nós, dentro do The Kingdom, falar a mesma língua, se nós como igreja, se nós como movimento, se nós como indivíduos, falar a língua do céu, a linguagem do céu, nós iremos poder fazer o que nós quisermos. Nós iremos poder dominar essa terra, mano. Nós iremos poder encher essa terra do poder do Espírito Santo, porque estamos falando a mesma língua. Não adianta nós falarmos línguas diferentes, porque língua diferente dá o que gerou Babilônia, confusão. Então entenda uma coisa, mano, entende isso aqui, que nós precisamos falar a mesma língua. É isso, a mesma língua. E todas as vezes que as pessoas não falam a mesma língua, vira diversos cativeiros ideológicos, porque foi isso que Babel virou. Foi isso que Babel virou. Babel, quando o povo passou a ter a confusão das línguas, porque os caras queriam, Deus mandou multiplicar a terra, os caras quis construir um império, os caras parou o mover de Deus para estabelecer monumento. Todas as vezes que um homem para o mover de Deus para construir monumento, Deus confunde a língua dos caras, mano. Agora, construir monumento, como eu disse, nós não estamos aqui para construir monumentos, não estamos aqui para fazer construções de impérios, onde que todo mundo olhe para o biquinho e fala: o maior movimento de igreja online do Brasil, do mundo. Não é isso, velho. Nós só quer uma coisa: levar almas para o reino. É só isso, mano. Só isso. Não é um nome. O nome, se tiver, tem. Se não tiver, tamo aí também. Agora Babel, como eu estava dizendo, Babel era uma torre, se tornou o Império Babilônico. Olha isso aqui, mano. Gênesis e Apocalipse agora em 3 minutos. Babel se tornou o Império Babilônico, e depois de ser o Império Babilônico, se tornou a Grande Babilônia, que está lá em Apocalipse 13, que fala sobre o número da besta. Vou repetir. Babel, que era uma torre para parar o mover de Deus, se tornou um império babilônico de pecados e prostituição. O Império Babilônico de pecado e prostituição se tornou a Grande Babilônia de Apocalipse 13. O que é a Grande Babilônia? Cativeiro ideológico. Todas as vezes que um homem ele para o mover de Deus para construir algo, ele monta um cativeiro ideológico. Isso no nosso tempo é chamado de religião. Todas as vezes que o homem para o mover de Deus para construir império, ele constrói um cativeiro ideológico.
E cativeiro é de prisão ideológica, é de prisão mental. É por isso que os cristãos são conhecidos como pessoas de uma mediocridade ideológica, mediocridade intelectual, porque eles não sabem pensar e são dominados por aqueles que estão em cima dos palcos falando com a galera. É isso que o mundo vê no cristianismo. O que Deus vê dentro dos seus filhos e não no cristianismo, porque Deus não fundou o cristianismo, o que Deus vê nos seus filhos foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você é livre, entende isso aí, pelo amor de Deus, e para de encher o saco, velho, porque nós precisamos ser livres. Precisamos ser livres. Kennedy, como que eu posso atingir isso? Como que eu posso viver esse nível de intelectualidade e de profundidade, de sabedoria do Evangelho? Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O conhecimento de Deus é o entendimento que você precisa. O principal problema é que a gente não entende Deus. A gente não tem conhecimento de Deus. E é isso que faz a nossa geração ser a geração que menos entende dele. Kennedy, gente, eu falei isso numa célula. A galera acha que maturidade cristã é você chamar Deus de você. Eu tive o horror de poder... Mano, não tô falando que você não tem que chamar Deus de você. Você que ora, você chama Deus do jeito que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu fiquei abismado quando alguém me falou algo assim. Eu ouvi, na verdade nem me disseram. Eu estava perto da conversa e eu estava participando e ouvi eles falando. Olha, um falou, não acredito que possa chamar Deus de você, porque Deus, eu não chamo meu pai de você, eu vou chamar Deus de você. É o argumento mais ruim que possa inventar para poder falar sobre isso. Eu não posso chamar meu pai de você, então vou chamar Deus de você. Esse é o argumento mais triste que possa existir. O segundo ponto, o outro cara respondeu, eu chamo Deus de você porque eu amadureci na fé. Aí quando ele disse isso, eu falei, não estou ouvindo isso. Maturidade na fé é chamar Deus de você, mano? Eu não estou nem aí com o que você chama Deus, sabe? Pode chamar Deus de mano, você, sei lá, fala o que você quiser da sua vida, você é livre. Você lê a Bíblia também. Mas entenda uma coisa, velho, que maturidade não é chamar Deus de você, não é fazer assim com a cabeça e falar em língua estranha no culto. Isso não é maturidade cristã. Maturidade cristã não é tá lá o louvor, cheio. Isso não é maturidade cristã, mano. Isso aí é qualquer coisa, velho. Isso aí, sei lá, se quiser chamar isso aí, mas isso não é maturidade cristã, mano. Isso aí é que você viu alguém falar e aí você faz. Entendeu? É isso. Não tem uma outra explicação. Maturidade cristã é quando você fala assim, mano, vamos morrer pelo evangelho, velho. Maturidade cristã é quando uma prostituta subir no palco da igreja para pregar e você não achar ruim. Pesado? Fazer o quê, mano? A mensagem mais extraordinária das Escrituras foi pregada, baseada na vida de uma prostituta. Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. E qual que é o ponto que a gente precisa entender aqui? Qual que é o ponto? É que se a gente quer amadurecer na fé, mano, a gente precisa conhecer Jesus. O fato é que a gente não conhece Jesus. Tem gente que participa, eu falo da minha célula. Tem gente que participa da minha célula que eu fico abismado. Os caras só falam a mesma coisa toda a célula, porque parece que ouviu os outros falar, aí tem um gravadorzinho que toda vez que começa uma célula, ele só sabe repetir a mesma frase. Porque não tem vida com Deus. Eu tô falando vida com Deus, não vida com a religião. Eu tô falando de se conectar com Deus puro, velho. Puramente se conectar com Jesus. Mano, faz uma coisa. Pega tudo que você ouviu no culto e começa a jogar no lixo. Se esvazia hoje, pelo amor de Deus, velho. Se esvazia e vem para a igreja agora, de copo vazio, vem para a igreja agora, vai para a sua igreja aí na sua cidade, vai para a sua célula aqui no Biquinho,
vá de copo vazio, vá como se você não soubesse nada. Eu entendi uma coisa, velho. Esses dias eu estava numa célula e falaram assim, uma das células, nem lembro que célula que foi que eu entrei aqui, alguém falou assim, não foi nem os líderes, foi algum participante da célula. Nossa, o Kennedy está quieto hoje. Por quê, mano? Deus estava falando comigo, velho. E eu vou ficar o quê? Criando filosofia para mostrar o tanto que eu sei de Bíblia? Mano, isso não tem sentido. Sabe, não tem sentido eu ficar jogando níveis de conhecimento que... O que vale, mano, foi algo que eu achei sensacional, e amei isso. Ontem, na célula Rava, uma das participantes da nossa célula, a Stephanie, ela disse assim, gente, eu gostei muito do conteúdo dessa semana, é um conteúdo raso e direto. Pronto, mano, é um conteúdo raso e direto. Os conteúdos profundos valem a pena? Obviamente, porque se não tivesse conteúdo profundo, ninguém iria crescer. Mas a gente precisa entender que, cara, não é pelo nível de conhecimento, mano. Não é, velho. Não é. Você quer saber de uma coisa? Salomão, o cara mais sábio, a Bíblia diz que não houve antes dele e nem depois dele houve alguém mais sábio. Repito, não houve antes e não houve depois. Ninguém mais sábio que ele. Agora entenda uma coisa, o homem mais sábio morreu praticamente sem Deus. O homem mais sábio das Escrituras escreve um livro de Eclesiastes em depressão. Você já leu Eclesiastes? Você já analisou a semântica de Eclesiastes? O campo semântico escrito em Eclesiastes, diz os psicanalistas, principalmente o Dr. Augusto Cury, que é o mais conhecido, provavelmente você deve conhecer, um estudioso das Escrituras através da semântica. Ele diz que Salomão escreve o livro de Provérbios em depressão. Pronto, o cara mais sábio das Escrituras e mais sábio da terra morreu com grandes chances de estar em uma profunda depressão, em estágio avançado de depressão. Você já analisou isso na Bíblia? Você sabe que um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, que foi o cara que enfrentou os profetas de Baal e matou todos a fio de espada, foi o cara que entrou em depressão e falou para Deus tirar a vida dele, porque nem ele tinha força para se matar. O ponto que eu estou dizendo para você, não importa se você é o maior profeta ou não, não importa se você é o mais sábio ou não. Entende isso aqui agora? Ser pastor é sensacional, mas nunca foi sobre ser pastor. Lá no céu não vai, tá? Deixa eu ser mais correto, coerente com as Escrituras. Na eternidade, Deus não vai salvar pastor. Deus vai salvar ovelha, Deus vai salvar ministros, Deus vai salvar sacerdotes. E os cargos das igrejas, Kennedy, pouco importa. A Bíblia não estabelece, a Bíblia nunca disse que o pastor é maior que evangelista e que o evangelista é maior que diácono. Nunca a Bíblia disse isso. A igreja estabeleceu isso para sistema e para que fosse mais fácil para o pessoal se adequar, porque o ser humano ele precisa de um sistema e de uma regra onde que ele possa se adequar e ele possa ter uma compreensão de quem está direcionando ele. Mas você precisa entender que nunca na Bíblia pastor foi maior que diácono. Muito pelo contrário. O cara que foi o primeiro mártir da igreja foi um diácono. E você precisa entender que um diácono que foi o primeiro mártir da igreja, ele continuou o ministério de Jesus. Vou te explicar isso aqui. Jesus, nos seus 33 anos de vida, durante esses 33 anos, a história vai dizer que José, que era padrasto de Jesus, que José, esposo de Maria, José morreu. E sabe o que Jesus fez? Cuidou da sua mãe, que era viúva. E sabe o que Estevão fazia? Cuidava de viúva. O primeiro mártir da história continuou o ministério de Jesus, cuidando de viúva. E era só um diácono. Ele não estava na porta. Interessante. O diácono, chamado Estevão, não estava na porta. Ele não estava na chuva arrumando os carros lá fora. Pelo contrário, ele estava em um lugar na frente de um sinédrio,
pregando o evangelho. Ser diácono é servir o reino. Ser obreiro é servir o reino. E ponto, acabou. Kennedy, onde estavam os pastores? Guardados dentro do templo com medo. Enquanto Estevão pregava, muitos pastores da igreja estavam com medo, por isso não estavam pregando o evangelho. Isso é tão verdade que Jesus disse: ide por todas as nações. E os caras estavam só em Jerusalém. E aí o que aconteceu? Os caras só saíram de Jerusalém quando Estevão morre, porque começou a perseguição contra a igreja. Os tão falados pastores que hoje nós idolatramos em cima dos palcos eram os caras que estavam com medo e não saíam para pregar o evangelho para fora. E de repente um cara morre, um diácono morre pregando o evangelho, e era só um diácono, né? Então um diácono, que era só um diácono, estava pregando o evangelho e ele morre. E a perseguição começa. Aí os caras têm que sair vazado para fazer uma coisa. Jesus disse: ide pregar as nações. Os caras não queriam, porque Jerusalém é confortável. Aí os caras queriam ficar em Jerusalém, capital. Jesus falou: vai para as nações. E os caras ainda estavam lá. Precisou um cara morrer. Fica um recado para tu que idolatra seu pastor. E gente, eu sou líder, tá? Eu sou líder da minha igreja, sou líder regional da minha igreja, não só líder da minha congregação, mas também das outras congregações que nós temos aqui. Hoje estou como aqui missionário na escola de missões, na base de missões. Então não é um discurso de ódio contra a igreja, mas são verdades que, se não faladas, nós continuamos presos a uma mente religiosa. Não é isso que eu quero que você seja liberto, brother. Você tem que amar seu pastor, você tem que ir na igreja? Você tem, mano. Mas você precisa entender que igreja não é sua vida, mano. A sua vida está muito mais do que ir na igreja. E olha o ponto aqui, nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é romper essas coisas em nós. Gente, eu não estou preparado para uma metanoia desse tamanho. Eu vou fazer o quê? Você precisa conhecer Jesus puro e simples. Puro e simples. Aí você pergunta numa célula: quem é Jesus para você? Aí você ouve: Jesus é tudo. É a mesma coisa de falar Jesus é nada. Por que a pessoa fala Jesus é tudo? Porque ela não sabe falar o que é Jesus para ela. Ela não teve uma experiência. A experiência que ela teve é da religião. E a religião não revela Jesus. Entende? A religião nunca vai revelar Jesus. Isso é tão verdade que a religião mais antiga, que uma das religiões que deveria revelar Jesus, não revelou. O judaísmo não revelou Jesus. Pelo contrário, rejeitaram Jesus. Qual que é o ponto que eu quero que você entenda? Que você precisa ter um conhecimento dele. Você precisa conhecer ele. E aí o texto diz: como que eu vou conhecer ele? Da seguinte forma: o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. E aí eu vou tentar te explicar isso aqui para a gente encerrar. O temor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? É respeitar Ele como Ele é. Temer a Deus é... Lembra da passagem de Jesus acalmando a tempestade? E a Bíblia diz assim que quando Jesus dá a ordem e acalma a tempestade, os discípulos perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Não, a Bíblia diz assim, Jesus dá a ordem, a tempestade se acalma. Aí a Bíblia diz assim, e os discípulos olhavam uns para os outros, com o coração cheios de temor, e perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nem os caras conheciam. Os caras andou com Jesus, e eles não conheciam o poder de Jesus, a ponto de perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Só depois Pedro confessa, mas os caras não sabiam quem era que eles estavam seguindo. Talvez você está aqui e você nem sabe
quem que você está seguindo. E está como os discípulos, que só vai perceber quem você está seguindo quando ele acalmar a tempestade. Porque, na verdade, você precisa ver para crer. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Kennedy, eu preciso ver? Não, você só precisa crer. Isso é fé. Qual que é o fato? O fato é que existem muitos cristãos andando com Jesus, mas não conhecem Ele. E a Bíblia diz que Ele não vai salvar aqueles que andam com Jesus. A Bíblia diz que vai salvar aqueles que conhecem Jesus. Olha que interessante. A Bíblia diz em João 17:3, porque a vida eterna está em conhecer a Deus e o seu único Filho. A Bíblia nunca diz, a vida eterna está em seguir a Jesus. Kennedy, eu posso ir para a igreja e não ser salvo? Sim. Agora você pode conhecer Jesus e ser salvo. O ponto hoje é, conheça a sabedoria, a sua intelectualidade vai mudar. E a sabedoria é Jesus. Esse é o ponto que nós precisamos entender e essa é a revelação para o nosso dia. Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que assistiu essa live, cada pessoa que só passou por aqui, quem ficou até agora. Louvado seja o teu nome por isso e que nós possamos entender e amar a sabedoria acima de todas as coisas. Muito obrigado por esse devocional, por esse tempo. E como eu sempre tenho orado, que o Senhor possa renovar as nossas identidades e os nossos propósitos. Nós possamos te amar acima de tudo e alcançar uma liberdade extraordinária em Ti. Eu quero te agradecer por isso. Amém. Galera, um abraço para vocês. Continue ligado às nossas programações, às nossas células. E vamos que vamos, porque Deus tem as nações para o Big Kingdom. Vamos tocar o terror na terra. É nóis. Até mais.